Agora, o lance é o seguinte, secretário, qual é a situação atual da saúde municipal em São Paulo? Atena, ontem nós estávamos com 85% dos leitos nossos de UTI ocupado e 81% dos leitos de enfermaria. Nós estamos abrindo essa semana, abrimos ontem mais 130 leitos de UTI, 100 no Embu-Mirim, 20 no Guarapiranga e 10 no São Luís Gonzaga e 425 leitos de enfermaria também nos nossos hospitais dias, em alguns outros nos nossos hospitais. Agora, todo esse esforço da Atena está sendo insuficiente para o momento muito grave que nós estamos vivendo da pandemia no estado e aqui na cidade, porque além de tratar as pessoas que são da capital, nós temos recebido muita gente, muito paciente de fora da cidade. E, obviamente, não podemos deixar de tratar também essas pessoas. Então, é um momento, talvez o momento mais difícil da pandemia, desde janeiro do ano passado. Estamos aí com uma pressão muito grande. Esse final de semana, colocamos as 19 AMAs nossas também para atender pessoas que precisavam de oxigenação, de inalação. Os nossos 16 HDs, Hospital Dia, nós suspendemos as cirurgias eletivas e transformamos, para você ter uma ideia, sala de cirurgia em leito de UTI, para que a gente possa dar conta da pressão que nós estamos vivendo nesse momento. O perfil do paciente mudou muito, é o jovem adulto entre 20 e 45 anos, ele está precisando, demora um pouco mais para procurar o serviço de saúde, quando procura já está normalmente agravado, precisa de um serviço de oxigenação muito, muito maior. Por isso que a gente está pedindo a todo mundo que quando tiver qualquer sintoma, apresentar qualquer sintoma, vai imediatamente a um serviço de saúde para poder ser acompanhado, monitorado, eventualmente poder ocupar algum espaço dentro das nossas unidades, porque realmente nós estamos vivendo apenas os piores 15 dias da pandemia nesses últimos 14 meses. Mas está sendo difícil, que o cara vai correr para a unidade e não vai encontrar leito. O senhor acabou de ouvir uma socorrista do SAMU falando aí, não é? Ela fica horas e horas. Olha, voltou a imagem. Então, eu queria dizer que a culpa é nossa, não é do tubo. Deixa o YouTube de lado, a culpa é nossa, a imagem não estava no ar, porque caiu o nosso sistema de transmissão. Mas os nossos maravilhosos técnicos já arrumaram. Então, o que adianta o cara ir para o hospital correndo se não tem lugar para o cara, às vezes, morrer com dignidade? Às vezes não é nem para salvar o cara. Não tem lugar nos hospitais para o cara morrer com dignidade. E essa situação, a tendência é perdurar por muito tempo. Tem filas de ambulância, a ambulância serve ou para leito, ou então o cara pega a maca para botar em corredor de hospital e morre ali às vezes. Né? Fica horas para conseguir um hospital. Essa situação tende a perdurar ou não, e quanto tempo tende a perdurar, porque senão vai morrer muita gente. Olha, Datena, nós imaginamos, os nossos técnicos que estão acompanhando essa situação de perto, nós vamos ter esses próximos 15 dias ainda de muita pressão no sistema. Para você ter uma ideia, só nos últimos 4 dias, nós recebemos solicitação aqui de 30 vagas de hospitais privados. Olha só, hospital privado pedindo leito no Sistema Único de Saúde. Quem poderia imaginar que isso alguma vez nunca houve fosse isso, acontecer? Né? Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso no país, né? 30 leitos de UTI solicitados por hospitais privados na rede nossa. Quer dizer, por quê? Porque nem o hospital privado, nem quem tem o convênio, quem tem uma situação de algum convênio, enfim, de algum tipo de tratamento, está conseguindo o tratamento. Por isso que esses 15 dias, Atena, é muito importante que além da gente, do sistema público, da gente conseguir estruturar esses leitos necessários para tratar todo mundo que precisa ser tratado, para evitar um número maior de mortes, né? Também as pessoas não deixem de usar máscara, é muito importante o uso da máscara, ela reduz a transmissão da doença, isso é fundamental, né? Nesse momento também, tudo que puder restringir em termos de trânsito
trânsito na cidade. O ano passado a gente conseguiu, reduzindo essa mobilidade na cidade da Atena, nós fizemos o chamado achatamento da curva, conseguimos reduzir por um período o número de casos, de internação, de óbito, e conseguimos dar conta de tratar todo mundo. Quer dizer, é isso que a gente precisa agora, de uma maneira coletiva, ver que a responsabilidade, como você colocou anteriormente, aí eu estava te escutando, estava te acompanhando, é uma responsabilidade coletiva. Tem problemas? É lógico que tem problemas. Tem dificuldade? Tem um monte de dificuldade. Mas se nesse momento, todos nós brasileiros, né, todos nós que vivemos aqui na nossa cidade, pudermos trabalhar junto, dar as mãos, enfrentar uma doença que é desconhecida, que mata, que não escolhe quem vai matar, né, seria muito importante, Datena. Mas sem escalonamento de horário, inclusive de serviços que estão funcionando, não é? Você não mantém o transporte coletivo aliviado, né? Isso disse o secretário de Transportes de São Paulo, que quase saiu do cargo quando ele pediu para o Dória transformar em decreto o escalonamento de horário para não deixar tanta gente no transporte coletivo. O Dória sugeriu e não decretou, e quase que o Baldi saiu. Ele não confirmou isso, mas eu tenho fonte fidedigna que ele ameaçou a sair. Ele disse que não adianta, porque mesmo com a frota toda funcionando, o sistema não aguenta. E o que adianta você fechar bar, restaurante, fechar tudo, pedir para o cara não andar de madrugada, pedir para não ir em festa, não fazer festa e daí por diante, se o transporte coletivo é um horror. E a prefeitura comete erro, mais uma vez, reduzindo frota. Como é que reduzindo frota? O cara diz que com a frota toda andando ainda tem problema, porque se não escalonar horário, não tem condição de manter o transporte coletivo sem tanta gente. O transporte coletivo de São Paulo é o primeiro caminho para o hospital e para o cemitério. Aí vai a prefeitura que ano passado, que do começo da pandemia, do ano passado, reduziu frota em 30% e só quem ganhou com isso foram as empresas, que economizaram 30% de pneu, de gasolina, de motorista, mas ganha por quilômetro rodado, ganha por passageiro, não ganha por quilômetro rodado. Para eles tanto faz, reduzir para 50%, vai lá aquele monte de gente que anda no transporte coletivo e continua andando. Só que ao invés de em 100%, em 50%, causando mais aglomeração. A prefeitura chegou a reconhecer que houve uma redução da frota de 12%. Isso, a meu ver, é uma coisa imbecil e criminosa, mesmo os 12%. Deveria exigir que rodasse a frota geral, toda a frota, 100% da frota. Né? E há informação de que essa colocação da prefeitura não é verdadeira, né? Que dizem que reduziu mais a frota, que os ônibus estão demorando mais. Então como é que você pode exigir que as pessoas cumpram regra se a prefeitura não cumpre a regra dela e reduz a frota do transporte coletivo municipal? Como é possível isso, secretário? Esse é um dos principais desafios que a gente tem que enfrentar, que é exatamente a necessidade de muita gente que ainda tem que circular na cidade, como você disse, gente que trabalha de dia para comer de noite, né, profissionais de saúde que tem que se deslocar para ir para as unidades de saúde. O esforço, inclusive, que foi feito foi exatamente de se tentar aumentar o número de ônibus rodando na cidade, para que a gente pudesse, inclusive, evitar essa aglomeração que naturalmente ocorre, e agora ocorrer no momento da pandemia é pior ainda. Então, esse é o esforço que tem que se procurar fazer, fazendo com que as empresas de ônibus, isso a prefeitura tem feito, o prefeito Bruno Covas, inclusive, o ano passado, fez uma determinação que fez com que as empresas colocassem mais ônibus para rodar, mas essa turma, você sabe, é o tempo inteiro ficar em cima, fiscalizar. Mas os caras do ônibus, das empresas de ônibus, mandam na cidade mais do que o prefeito. Eles têm um representante forte, que é o Milton Leite. O Milton Leite manda mais que o prefeito Bruno Covas da cidade, porque se o cara é prefeito da cidade, ele fala, tem que rodar 100% da frota, tem que rodar 100% da frota. No pior momento da cidade, redução de frota é impossível. O prefeito tem que colocar na mesa
e bater a mão forte na mesa, falou, tem que rodar, porque o prefeito não é o Milton Leite, que representa muito bem essas empresas de transporte coletivo e tal, mas num momento como esse todo mundo tem que ajudar. Será que ele não consegue fazer rodar 100% da frota, o Edson? Porque não adianta nada você na sua área resolver a situação se o transporte coletivo está lotado, contaminando as pessoas, e não tem coisa que contamina mais gente do que gente sendo levada num processo de ônibus, trem, metrô, fechados, no caso da prefeitura, ônibus, não é? Fechados ali dentro, e que o aerosol, que é o ar que o cara respira e está contaminado. Então, quanto mais ônibus tiver, maior distanciamento, e não adianta, com o aumento do preço da gasolina, por exemplo, o cara que ia de carro, às vezes até médico, enfermeiro, o cara que ia de carro está indo do quê? De ônibus, de trem, de metrô. Então está indo para o ônibus, trem e metrô. Você reduz a frota, você vai aumentar gente lá dentro e se contaminando e matando os outros. Não vai adiantar nada você fazer restrição, plano vermelho, cor-de-rosa, azul. Então não dá para exigir para esse pessoal do ônibus rodar com 100% da frota? Eu acho que sim, acho que neste momento é um apelo dramático, eu acho que tem que ser feito realmente para esse pessoal que cuida dos ônibus na cidade poderem rodar, colocar o máximo possível de ônibus rodando, exatamente para que a gente evite a aglomeração. O escalonamento que foi apresentado pelo Plano de São Paulo, ele ajuda, sem dúvida nenhuma, mas se nós não tivermos, tanto nos metrôs, trens, esse esforço conjunto, né, e nos ônibus, uma quantidade maior, para nesse momento, esses próximos 15 dias, a gente superar essa crise maior, sem dúvida nenhuma, fica sempre muito difícil. Acho que é um apelo que... O seu esforço não tem que ser apelo, não, tem que ser decreto. Bota aí uma licitação emergencial e põe mais empresa trabalhando aqui em São Paulo. E depois, se funcionar, tira as que estão aí, tem contrato, mas se não servem o país no momento da pandemia, você podia tirar. A impressão que dá é que a prefeitura tem medo dessas empresas, ou tem acordo por causa de eleição, que deve ter financiado campanha dessas empresas. A impressão que dá é essa. A impressão que dá é que o prefeito está na mão dessas empresas aí. Houve até acusações sérias de 2 candidatos aí sobre o transporte coletivo de São Paulo, que o crime organizado participaria do transporte coletivo de São Paulo. A Joyce e o Mamãe Falei disseram isso. Então parece que o prefeito está na mão desses caras aí. Ou o prefeito resolve a situação agora no pior momento da pandemia e bota ônibus para rodar, senão nós estamos ferrados, porque não é só gente que vai passear dentro do ônibus, ninguém vai passear em ônibus, só está pegando ônibus quem precisa sair de casa e trabalhar e levar comida para casa, como você falou. Então o prefeito deveria mostrar a força que ele tem, porque ele tem, né, e não ficar na mão desses caras aí. Porque ele está na mão do transporte coletivo. Não pode reduzir frota, tem que aumentar. Se esses caras não conseguirem aumentar a frota, contrata outras empresas. Em contrato emergencial, faz tudo em contrato emergencial. Por que não faz isso? Senão dá a impressão que tem acordo aí, ou que o prefeito está na mão desses caras aí. No ano passado, o prefeito pressionou exatamente para que eles colocassem mais ônibus na rua. Acho que esse tem que ser o esforço que precisa ser feito, acho que está sendo feito. Sem dúvida nenhuma, o transporte é um dos principais gargalos na transmissibilidade da doença na cidade e em todo o estado. Não tem dúvida nenhuma. Região metropolitana, então, por conta dos trens conectados com o metrô e o ônibus, ainda mais. Prefeito, então, mostra a sua força e mostra que o senhor não depende desses caras aí do transporte coletivo. Mostra que o prefeito é o senhor, não é o Milton Leite, que defende muito bem a classe e tal, mas não é ele. O prefeito é o senhor. Está na hora do senhor demonstrar a força que o senhor tem e botar mais ônibus da cidade, senão vai morrer gente. Não adianta fechar bar, restaurante, shopping, se a gente vê esse transporte completamente lotado. O Palumbo, o vereador aqui, delegado, me mandou uma imagem dele dentro do... Vou mandar pro Garrafa aí. Mandar essa imagem que ontem ele estava no transporte coletivo completamente lotado. Até achar o Garrafa aqui, já achei. Vou mandar para você aí, o Garrafa. Estava completamente lotado. Então, que está lotado, o próprio secretário está reconhecendo e acha que deveria ter mais ônibus funcionando, e o prefeito tem que fazer mais ônibus funcionar durante esse período terrível, porque senão não adianta, porque
Porque o cara mesmo com máscara dentro do transporte coletivo, sem distanciamento, ele corre um risco terrível de se contaminar. Se a máscara não é boa, ele baila. Se ele desce a máscara um segundo para respirar, ele baila. Ou ele vai se contaminar, ou vai contaminar alguém, vai matar alguém. Esse é o grande detalhe, ou então ele vai morrer. Você entrando em ambiente fechado, se você mexer na máscara, botar o dedo na máscara, você corre risco. Tem muita gente que vai sem máscara. Se tem um cara sem máscara dentro do transporte coletivo, ou com uma máscara que não está funcionando, contamina todo mundo, porque o aerosol está ali suspenso no ar, cheio de coronavírus. Então, quanto mais ônibus tiver e mais distanciamento tiver, melhor é. E tá aí o Palumbo dentro do busão completamente lotado. Você está vendo a imagem aí, porque ele vai para a rua e faz esses vídeos e manda e eu coloco no ar. Se todos fizessem isso, eu colocaria no ar também. E muitos têm medo do presidente da Câmara também, do Milton Leite, que tem punhos de aço, né? Mas o Bruno Covas é o super-homem, é o prefeito da cidade. Ele tem que botar ordem na casa e pronto, acabou. Bom, agora entrando na parte mais difícil. Agora não seria momento ideal, muito mais, já que o senhor reconhece que a situação é grave da cidade de São Paulo, né? E no Brasil, mas aqui é o pior momento que a gente vive. Eu não sabia dessa informação que o hospital privado está pedindo leito na rede pública. Então, acabei de saber, estou dando em primeira mão para você. Acabei de saber. Hospitais privados estão pedindo leito da rede pública. Nunca houve isso. O rabo está abanando o cachorro. Não seria o momento ideal para fazer aqueles hospitais de campanha que nós fizemos na primeira onda da pandemia? Agora, nesse momento? Não, Datena, os hospitais de campanha, o Pacaembu e o AMB, cumpriram naquela época um papel importante, porque era o início da pandemia, você olhava para a Europa, para a Ásia e os casos quintuplicando em uma semana. Nós não tínhamos leitos e hospitais como nós temos hoje. Mas agora está pior. Agora então, mas aí pior. O que nós fizemos? Nós abrimos, Datena, 9 hospitais depois disso. E esses hospitais hoje, eles nos permitem, por ser uma estrutura definitiva, Datena, por a gente ter respirador, maca, medicamento, profissional no mesmo prédio, eu consigo ampliar com mais rapidez um número de leitos do que se tivesse que construir uma estrutura nova, mesmo que fosse uma estrutura provisória. Então, nos hospitais atuais, você vê, no final de semana, o sábado e domingo, nós passamos tirando 130 pessoas do hospital de Itaquera, que não são Covid, transferimos para outros hospitais, para a gente transformar o Hospital Planalto em Itaquera em 100% Covid. Eu só consigo fazer isso porque lá eu tenho uma estrutura definitiva. Eu tenho um prédio, eu tenho um respirador, eu tenho maca, eu tenho equipamento, eu tenho profissional. Ali a gente consegue fazer com que o profissional tenha mais mobilidade para atender um número maior de pessoas. Então, por isso que a gente investiu em estruturas, em hospitais definitivos que vão ficar para a cidade. Esses hospitais não vão desaparecer. Todos eles, Brasilândia, Guarapiranga, Capela, Bela Vista, Santo Amaro, Parelheiros, Capela do Socorro, Sorocabana, todos esses são os hospitais que nós abrimos na pandemia e vão ficar. Então, nesse momento, Datena, a gente consegue criar um fluxo melhor de hospital, aumentar leito num hospital como esse do que num hospital de campanha. O Estado está investindo mais nos hospitais de campanha, mas também está pegando, você vê, ontem o Estado acabou de anunciar um hospital de campanha que na realidade é dentro de um hospital, é dentro de um prédio, né, que já está todo ele formado. Então hoje é mais rápido, por conta da velocidade da pandemia, é mais barato também nesse momento, é que naquela época você não tinha essa estrutura de investir nesses hospitais que são definitivos para criar novos leitos. Essa que tem sido a nossa estratégia. Você veja, no final de semana nós pegamos 16 hospitais dias e botamos dentro dele 15 leitos, sendo 2 de UTI. Eu estou te falando, a gente pegou aonde você entra dentro de uma sala cirúrgica hoje, nossa, num hospital dia, né? E você vai ver lá 2 leitos de UTI. A gente parou a cirurgia eletiva, que nesse momento, infelizmente, não é a prioridade. Então, essa estrutura facilita a gente criar um leito mais rapidamente.
Bom, não adianta nada o cara ficar criticando, metendo pau, e quando fica em frente da pessoa que é objeto dessas críticas, o cara pega e muda o discurso e vai para um discurso mais leve. Eu nunca fiz isso. Né? O que eu falo ontem, eu sustento hoje e quero saber e dar oportunidade para a pessoa responder se a crítica é justa ou se a crítica é injusta. Vamos lá. Esse Abas tem contrato com a Prefeitura de São Paulo desde a época do Haddad, passando pelo Dória e chegando no Bruno Covas. Lá no Rio de Janeiro, ele deu o que parece ser um balão criminoso de milhões de reais. Ele propôs ao Witzel 800 milhões por 7 hospitais, entregou um, Malemar, que era o Hospital do Maracanã, faltando pedaço, como também o Hospital do AMB aqui em São Paulo. Foi uma vergonha, porque chovia dentro, entrava água para todo quanto é lugar, um frio desgraçado. Os leitos, a maioria dos leitos não foi usada e custava R$3.800 cada leito. Então esse Abas é acusado pelo governo do Rio de Janeiro de um processo criminoso lá no Rio. Já passou por várias acusações fraudulentas aqui em São Paulo. O Ministério Público procurou a Prefeitura e disse o seguinte: olha, é melhor vocês pararem com essa relação com esse Abas, porque esse Abas apresenta sinais de fraude no relacionamento com o governo e, na realidade, fraudes na construção desses hospitais, administração de UBSs e coisas parecidas. O senhor foi até o Ministério Público e disse o seguinte: não, eu preciso de mais 90 dias com o Iabas, porque não dá para armar outra situação e muita gente vai perder o emprego e eu preciso manter essa relação com o Iabas. E o Ministério Público continua, com base nas acusações do Rio de Janeiro, dizendo que manter relacionamento com esse Iabas não é bom negócio, porque pode chegar, inclusive, no prefeito de São Paulo. A pergunta é direta, simples e objetiva. O senhor tem algum interesse, o senhor representa de alguma forma interesses do Iabas? O senhor tem algum interesse financeiro em manter essa relação, ou o seu objetivo foi único e simplesmente esses alegados antes pelo senhor e que não daria para trocar o Iabas nesse momento, quando o Ministério Público, que é um órgão sério, diz que há possibilidade de crimes sérios cometidos por esse Abas? A pergunta é essa, direta, simples e reta, e oportunidade para o senhor responder. Nenhum interesse, senão não estaria no cargo. O meu interesse, quando conversei com o Ministério Público, para sanar o problema de 2 contratos assinados durante a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, estive com o Ministério Público, combinamos exatamente entre 60 e 90 dias fazermos uma licitação definitiva para substituição do Iabas, para que a gente não pudesse, primeiro, ter que fazer uma indenização de recurso humano milionária, são 7 mil funcionários, né, e fazemos a subrogação para que esses funcionários continuassem com a próxima organização social e não tivesse nenhum prejuízo para a assistência. Tanto aí fizemos todo este procedimento. Nós estamos publicando o edital de licitação. Amanhã, no Diário Oficial, nós estamos substituindo o Iabas nos 2 contratos que ele tem aqui, conforme o meu compromisso com o Ministério Público. Nós tivemos, obviamente, uma licitação dessa, que não é pequena. Temos o acompanhamento do Tribunal de Contas, como fizemos reuniões com o Tribunal de Contas, que nos nortearam a nova licitação, reuniões com a Procuradoria-Geral do município, porque você sabe, o Iabas fez uma divisão de uma subsidiária e nós não vamos deixar essa subsidiária participar do certame. Não é só o Iabas que estará sendo deslocado. A subsidiária do Iabas também não vai participar do certame. Então nós vamos publicar o edital amanhã, aí nós temos um prazo para as OS apresentarem as suas propostas, para que a gente possa concluir rapidamente a substituição do Iabas na cidade de São Paulo. Esse foi o meu compromisso com o Ministério Público, esse compromisso eu vou cumprir, nós vamos fazer isso, e vamos fazer isso, Datena, à luz de um processo que nós fizemos durante todo esse período de identificação de problemas, né? Não teve um único leito no hospital de campanha
que a gente pagou que não tenha sido ativado. Nós fazemos uma auditoria pelas coordenações, são 3 auditorias da Secretaria, é a auditoria da PGM, é a auditoria do Tribunal de Contas, né? É muita gente em cima de qualquer contrato, não é só desse, de qualquer contrato. Por isso, nós tomamos a decisão, estamos fazendo isso. A cada 15 dias eu apresento um relatório para o Ministério Público. Estamos publicando o edital de licitação amanhã, quarta-feira, para que a gente possa rapidamente substituir o IABAS e colocar definitivamente um ponto final nesses 2 contratos que são de dezembro de 2016, né? Botarmos um ponto final para que não haja nenhuma dúvida de que o nosso compromisso é exatamente com uma saúde de qualidade, com organizações sociais que possam desenvolver seu trabalho. Não tem compromisso nenhum com IABAS. Compromisso nosso é com a verdade, compromisso nosso é com um bom atendimento, compromisso nosso foi com o Ministério Público, foi o compromisso que eu assinei com o Ministério Público e nós vamos cumprir. Quarta-feira está publicado o edital para que a gente possa concluir a substituição rapidamente e completar aquele prazo que o Ministério Público nos deu, que foi entre 60 e 90 dias. A última reunião, a reunião que nós definimos isso foi no dia 18 de janeiro do Ministério Público, né? Nós estamos chegando agora em 18 de março, então em 60 dias estou fazendo a licitação e logo mais nós teremos essa novela encerrada definitivamente aqui na cidade da Atena. Olha, é a melhor notícia que eu vi até agora. É a melhor notícia que eu podia ter até agora no meio dessa pandemia. Pelo menos a gente tem essa notícia de que esse Aliás, ABAS... você também está sabendo em primeira mão, porque nós não divulgamos isso ainda, estou te dando essa notícia em primeira mão. Muito obrigado. Mas é a melhor notícia que eu podia ter, porque esse ABAS, segundo o Ministério Público, que é sério, tem sinais de crimes, de fraudes cometidos contra o governo de São Paulo e outros governos dos quais ele participa na saúde há muito tempo aqui em São Paulo. Desde 2006, começou lá na época do Haddad, que esse ABAS vai ser colocado para fora do Sistema Público de Saúde Municipal de São Paulo. Ele mudou de nome, temia-se que ele poderia participar da licitação, mas o secretário me garante agora que não está na licitação. De minha parte, eu estou satisfeito. Ô Paulo, já que você está me mandando vídeo, é mais um para você colocar na lista, porque se me matarem daqui a pouco quando eu sair de casa, você bota mais um na lista aí das pessoas que querem me matar. Você pode ter certeza que esses caras vão querer me eliminar, porque eu achava absurdo esse ABAS continuar na saúde pública de São Paulo, achava um crime esse ABAS continuar na saúde pública de São Paulo, depois de evidências apontadas pelo Ministério Público. E eu sou até capaz de me retratar se o Ministério Público não apurar nada que leve a processo do IABAS. Eu volto aqui e falo, olha, eu estava errado como o Ministério Público, mas quando o Ministério Público fala para você que tem crime, você tem que afastar preventivamente essa instituição, porque senão você pode comprometer, inclusive, o prefeito de São Paulo, a administração de São Paulo, o secretário com quem a gente está falando. Por isso que eu fiz a pergunta a ele e por isso que eu levantei essa possibilidade algum tempo atrás. E por que esse ABAS continua há tanto tempo aí quando há evidências de crime e agora crimes provados lá no Rio de Janeiro, que inclusive desviaram dinheiro aqui de São Paulo para se defender lá no Rio de Janeiro das acusações da relação do IABAS com o governo Witzel. Achava que o governo do Bruno Covas tinha que cair fora desse ABAS o mais rápido possível. E agora, em primeira mão, estamos tendo a informação de que o IABAS está fora do Serviço Público Municipal de São Paulo, não vai participar nem da licitação, porque mudou de nome e talvez quisesse fazer uma jogada, mas não estará na licitação. Da minha parte, eu me considero plenamente satisfeito com essa colocação. Só de saber que esse ABAS não está mais aqui, já fico satisfeito. Secretário, de outra parte, o senhor sabe, eu sou uma pessoa franca, o senhor também é. Eu queria ter essa oportunidade de esclarecer as denúncias que eu faço, porque eu não faço denúncia pelas costas e depois, na hora de entrevistar, vou alisar as pessoas. Não, eu trato com educação, trato com o carinho que as pessoas me tratam, mas quando há um embate, a gente tem que partir para o embate. Isso não era um embate, era uma dúvida e foi devidamente esclarecida pelo senhor. Está fora o IABAS do Sistema Público de São Paulo e, o mais importante, não é só estar fora, não.
está sendo investigado pelo Ministério Público e se ele cometeu os crimes que parece que cometeu, vai ter que pagar e pagar caro pelos crimes que ele cometeu. Porque da última vez levaram para a delegacia o dono do Iabas e o macaquinho que ele tinha na casa dele. O macaco ficou detido porque não tinha, o coitadinho do macaco, não tinha registro do Ibama. Ficou detido e o dono do Iabas saiu andando pela porta da frente, o que, aliás, é muito comum hoje em dia, o cara ser corrupto. Eu não posso afirmar ainda que ele é, mas há evidências que seja, mas não posso afirmar que ele é, porque não tenho provas, o Ministério Público deve ter, né? Porque é muito comum hoje o corrupto, safado, sem vergonha, vagabundo, ser anistiado pela justiça, ser colocado na rua e voltar à política, voltar a traficar drogas, voltar a fazer o que fazia antes de ser preso. Isso é muito comum hoje em dia no Brasil. Então, ainda bem que a Prefeitura de São Paulo mostra a sua honestidade e cai fora desse instituto, apesar de que esse instituto e quem agiu junto com esse instituto continua sendo investigado pelo Ministério Público e se cometeu crimes, vai pagar pelos crimes ou pelo menos vai ser denunciado pelos crimes. Secretário, fora isso, alguma outra informação? Aliás, estão perguntando aqui no nosso canal de informação quem são os hospitais privados que pediram vagas na rede pública. Olha, eu preciso levantar aqui. Eu tenho um que me falaram que foi o São Camilo. Agora, os demais ainda não tenho essa lista. Depois eu me comprometo a passar para você. Eu pego com a nossa regulação e passo para você. Secretário, então seria importante que a sua pasta, né, conversando com o Bruno, falasse da necessidade que nós temos rapidamente de aliviar o transporte público. E outra coisa, eu já pedi para o Dória, já pedi para o Bruno, não sei se foi ser atendido, porque não adianta nada você cortar a gratuidade dos 60 a mais até 65, porque não adianta nada, porque no lugar deles vão entrar pessoas que vão pagar pela passagem, mas vão entrar essas pessoas. É o momento que mais as pessoas estão precisando de auxílio, não é? Os velhinhos estão precisando de auxílio. E o velhinho é o que mais precisa de transporte coletivo. Ontem um senhor de 64 anos chorou, porque ele falou assim, olha, eu tenho que andar a pé para conseguir alguma coisa para comer, porque eu venho comer no Bom Prato e não posso pegar ônibus. Então isso não vai lotar, não são os velhinhos que vão lotar o transporte coletivo, que já está lotado, mas essa retirada da gratuidade dos 60 a mais foi uma coisa absurda. Foi dolorida no pior momento em que a sociedade está sofrendo. O cara que não é aposentado, ele disse, perdeu o emprego, não vai arrumar outro emprego e não tem como comer ou ser atendido, porque o cara para ir para o hospital, ele não vai de Ferrari, ele vai de ônibus. Então é de extrema necessidade. Seria bom também que o prefeito voltasse atrás, mas não é da sua pasta. Isso eu falei no ar e um dia eu pretendo falar com o prefeito, se ele me der essa oportunidade. De minha parte, eu me considero satisfeito e que Deus ajude a cidade de São Paulo e ajude a todos nós, porque é uma crise grave. O senhor não tem nem ideia, não lhe passaram nem ideia de como isso possa ser controlado e quando possa ser controlado ou não? Se vai piorar ainda? Olha, Datena, todo o cenário que nós estamos vendo, as curvas epidemiológicas que os nossos técnicos estão vendo, quer dizer, a gente vai ter ainda por um bom tempo a pandemia, até que a gente consiga vacinar todo mundo, acometendo, a doença se acometendo, levando pessoas a serem internadas e a óbitos. O momento mais crítico que nós estamos vislumbrando são esses próximos 20 dias, né? Esse resto de mês de março, onde você tem, além da questão da circulação da variante, os reflexos das movimentações do final do ano, do carnaval, porque você vê que esse aumento se deu de forma uniforme em todo o país. Então, portanto, seguramente é o impacto das movimentações do carnaval. Então, nós vamos ter momentos muito críticos nos próximos 15, 20 dias, mas a doença ela ainda vai perdurar por algum tempo, ela ainda vai acometer pessoas que vão precisar de um leito para poder serem tratadas. A gente seguramente, se Deus quiser, vamos conseguir reduzir o número de óbitos, mas por algum tempo ainda vai, até que a gente tenha a vacina em larga escala, porque a vacina é exatamente o elemento que permite, não a pessoa não ter a doença, mas ter a doença
doença de uma maneira mais leve, mais branda, poder ser tratada, né? Não precisar de um leito de UTI e não vir a óbito. Então, nós temos muito chão pela frente, Datena. Estamos há 14 meses nessa luta, direto, 24 horas, de segunda a segunda, mas nós vamos ter ainda um trecho grande desse caminho a enfrentar. Tem um leque de vacinas muito grande aí, né? Além da Coronavac, a de Oxford foi interrompida agora em alguns países europeus, como acho que Itália, Alemanha, Espanha, interromperam por causa de coágulos, né? Mas tem um leque de vacinas a ser comprado. A Prefeitura de São Paulo pretende comprar outras vacinas que não a Coronavac ou não? Sim, pretendemos sim, Datena. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, a Câmara Municipal autorizou o prefeito Bruno Covas, ele nos autorizou. Nós já fizemos um pedido à Janssen, à Johnson & Johnson, para adquirir 5 milhões de doses. Também fizemos uma negociação com a Pfizer, estamos esperando a autorização da matriz da Pfizer para iniciar uma negociação com eles, em função do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que permitia prefeituras e estados adquirirem a vacina, e estamos também fazendo negociação com a Sinopharm, né, a Sinovac, que é a outra vacina chinesa, também nós estamos fazendo uma negociação. Então, nós estamos correndo exatamente para poder, na hora que essas vacinas estiverem disponíveis, a gente já ter pelo menos um leque de doses adquiridos para poder auxiliar aquelas que a gente vem recebendo do Plano Nacional de Imunização, né, tanto da AstraZeneca como a maioria que é hoje da Coronavac. Secretário, um ótimo dia, que Deus nos ajude e obrigado pela entrevista. Obrigado, Datena, um grande abraço aí, estou à sua disposição.